Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola da Fé. Com a graça de Deus, com a sua bênção, queremos mergulhar um pouco mais, nesse tesouro incalculável que é o coração da igreja. Vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante, o Catecismo da Igreja Católica. O que é esse catecismo? Por que o Papa João Paulo II, em 1992, aprovou um novo catecismo da Igreja Católica? E qual é a sua importância? Bom, eu só começo dizendo que o Papa disse que o catecismo da Igreja Católica é o texto de referência da fé católica. Ele disse que quem quiser conhecer o que a Igreja Católica acredita, crê, está no catecismo. Então, pronto, é o documento mais importante que nós temos hoje para nós católicos, sem dúvida, porque ele é uma síntese de todos os documentos da igreja, entendeu? É isso que a gente vai tratar hoje. Mas vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência, a sua inteligência, para a gente compreender a importância desse assunto de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei em nós, nesta noite, o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Catecismo da Igreja Católica. Vamos conversar um pouco sobre isso, Eu já disse que o Papa São João Paulo II, ele aprovou o Catecismo da Igreja Católica no dia 11 de outubro de 1992, exatamente no 30º aniversário de abertura do Concílio Vaticano II. O Papa quis marcar os 30 anos do Concílio Vaticano II, com uma constituição que ele chamou de Fidei Depositum. Quem tem o catecismo aí, pode ser esse pequeno, em tamanho pequeno, ou em tamanho grande, que é a mesma coisa. E a Canção Nova tem à venda, eu creio que os dois tamanhos do catecismo, a nossa editora Cleofas também tem. O de tamanho maior é apenas para facilitar a leitura, você tem uma letra um pouco maior, mas é a mesma coisa desse catecismo publicado num tamanho menor. Mas quem tem aí o catecismo, se você abrir aí logo no começo, você vai ver o Papa apresentando o catecismo. Então, ele apresenta em dois documentos. O primeiro documento, que ele chamou Fidei Depositum, logo que ele aprovou o catecismo. Está aqui, Fidei Depositum. Isso em 1992. Depois, o Papa mandou o catecismo para todos os bispos do mundo para mandarem para ele alguma sugestão, alguma coisa. E depois, então, ele publicou a versão definitiva, chamada versão típica vaticana, com outro documento que ele chamou de Letamur Magnopere. Letamur Magnopere, que quer dizer uma grande alegria. Letizia, em latim, alegria, daí vem Letamur Magnopere, que quer dizer grande. Bom, então, é um documento que vai viver na igreja durante muitos anos. Não será revogado jamais. Então, o Papa começa dizendo aqui, nesse documento, a Fidei Depositum, que guardar o depósito da fé, veja bem, guardar o depósito da fé, ou seja, a pureza da doutrina, Ele fala, é missão que o Senhor confiou à igreja
e que ela cumpre em todos os tempos. Veja, guardar a doutrina da fé incorruptível. Por isso que na Santa Sé, né, no Vaticano, tem a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, que é o quê? Um dicastério, espécie de um ministério que cuida para que não haja heresias, não haja erros de doutrina, coisas desse tipo. Bom, o Papa diz nesse documento o seguinte, Papa João Paulo II, abre aspas, para mim, ele disse, o Concílio Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nesses anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral. E ele fala, é preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Que fonte? O Concílio Vaticano II. O Papa João Paulo II ele participou do Concílio Vaticano II como bispo, o Papa Bento XVI também, não é? E ele diz que o Concílio Vaticano II sempre foi uma fonte, né, incessante, né, e onde devia sempre retornar a ela. Então ele diz que nesse espírito, ele diz que no dia 25 de janeiro de 1985, quando o concílio completou 25 anos, que o concílio terminou em 1965. Quando foi em 85, né, o Papa então convocou uma Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, né, exatamente com a finalidade, né, de celebrar e disse, as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II e aprofundar o seu, né, ensinamento para aderir melhor a ele e promover o conhecimento e aplicação do próprio concílio. Bom, nesse sínodo dos bispos de 1985, o que aconteceu? O Papa diz, está escrito aí na introdução, nesta ocasião, os bispos, né, expressaram o desejo de que seja composto um catecismo ou um compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que ele seja como um ponto de referência para os catecismos menores, né, que depois são feitos para as crianças, para os jovens e etc. Então, vejam, interessante isso, o Papa fez um sínodo, depois dos 20 anos do concílio, porque inclusive começou a acontecer muita coisa errada, muita interpretação errada do concílio. Ele quis dar um balanço, e aí ele disse, né, que os bispos pediram a ele para fazer um novo catecismo. Por que um novo catecismo? Porque a igreja já tinha tido um primeiro catecismo completo, que foi em 1565, ou seja, mais de 400 anos atrás. Porque depois do Concílio de Trento, né, aquele concílio que demorou 18 anos, logo depois da reforma de Lutero, depois, quando terminou o Concílio de Trento, a igreja analisou todo aquele questionamento que Lutero fez, e aí o Papa São Pio V mandou fazer um catecismo. Foi o primeiro catecismo assim, completo, que se chamou o Catecismo Romano. Esse agora chama Catecismo da Igreja Católica. Bom, por que os bispos pediram um novo catecismo? Claro, porque depois de 400 anos, muita coisa mudou no mundo, né? Lá atrás não existia bebê de proveta, não existia internet, não existia mil coisas que existem hoje. Televisão, nem rádio não existia. Então o mundo mudou muito. Então novos problemas surgiram de ordem moral. Então os bispos pediram ao Papa em 1985 e o Papa realmente concordou e achou que devia fazer, né? Então os bispos pediram a ele que a apresentação da doutrina fosse assim bíblica, litúrgica e oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Foram atualizar, né? E aí o Papa disse o seguinte, João Paulo II, ele disse, depois do encerramento do sínodo, né, fiz meu esse desejo. Ou seja, o Papa sentiu que precisava realmente de um novo catecismo. Né? Diz ele, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja universal e também das igrejas particulares, das dioceses. Bom, então, o que ele fez? Ele coloca o seguinte, né?
como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor neste dia em que nós podemos oferecer a toda a igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, esse texto de referência, eu acho muito importante essa palavra, para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Olha o que o Papa chama o catecismo, um texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Ou seja, toda a catequese tem que estar baseada no catecismo. Bom, como é que o Papa fez a montagem desse catecismo? Então, aqui eu vou explicar uma coisa interessante. Ele convocou 12 cardeais para elaborar o catecismo e quem coordenou esses 12 cardeais foi o cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Então, olha que coisa bem feita, né? Um homem que depois ia ser Papa, ele coordenou o trabalho do catecismo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o catecismo antigo e simplesmente atualizaram o catecismo antigo. Não mudou nada. As mesmas 4 partes do catecismo antigo tem no catecismo novo. Quais são as 4 partes? O credo, depois a liturgia, que é toda a vivência sacramental, a moral católica e a espiritualidade, a oração. Só que isso foi. E aí o Papa colocou também, ao lado dos 12 cardeais, ele montou um outro grupo de 7 bispos especialistas em todos os pontos de doutrina, catequese, liturgia, hermenêutica, exegese bíblica, para ajudar os 12 cardeais. E todo esse trabalho, gente, demorou 6 anos. Começou em 1992, né? Começou em 1985, foi até 1991. Em 1991, o Papa recebeu a primeira forma do catecismo da Igreja Católica, desse grupo de 12 cardeais e 7 bispos. Aí o Papa mandou para todos os bispos do mundo opinarem. Os bispos aprovaram. Isso em 1991. Em 1992, então, o Papa aprovou nesse documento que eu já citei, chamado Fidei Deposito, né? E aí ele fala várias coisas nesse documento que eu gostaria de citar aqui. Não sei se você já leu, se você tem um catecismo, vale a pena você está logo no começo. Ele diz assim: esse catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida da Igreja inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. Ou seja, o Concílio Vaticano II começou uma renovação da Igreja e o Papa fala, esse catecismo aqui, ele vai trazer um contributo muito importante para isso. Ele fala, o catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Por quê? Porque foi elaborado em 6 anos de um intenso trabalho, que eu já falei aqui, né? Esses 12 cardeais e mais 7 bispos, que trabalharam aí pesadamente nesses 6 anos, né? Ele fala que a comissão de redação assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir as modificações pedidas pela comissão dos cardeais e também de examinar as outras observações de teólogos, de exegetas, de catequese e também de bispos do mundo inteiro. Ou seja, o Papa deixa claro o seguinte, esse catecismo foi um trabalho de igreja que envolveu todos os bispos do mundo, teólogos, etc, etc. Ou seja, um trabalho gigantesco para ficar realmente para sempre, né? Ele fala assim, ele cita aí nesse documento, né, que o projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, das suas conferências episcopais, ou dos seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. Ele fala, é justo afirmar que esse catecismo é o fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica. Isso eu acho muito importante. Quer dizer, quem discordar do que está aqui, está discordando de todos os bispos da Igreja Católica.
porque todos aprovaram esse catecismo. Eu estou colocando isso porque eu já ouvi um padre uma vez dizer assim para mim, olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o catecismo. O que é isso? Um catecismo que foi aprovado pelo Papa, todos os bispos do mundo, e todas essas outras instituições da igreja, eu tenho que tomar cuidado com o catecismo. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado com esse padre. Para mim é o contrário, tá certo? Então, ele fala assim, o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar de a sinfonia da fé. Olha, achei bonita essa expressão que eu faço. Esse catecismo, ele é uma sinfonia da fé. Né? Então, é muito importante. E aí eu vou desdobrar um pouco a vocês o que esse catecismo significa para nós. Né? O Papa João Paulo II ele explicou que um catecismo ele deve apresentar o quê? Ele fala com fidelidade, de modo orgânico, primeiro, o ensinamento da Sagrada Escritura, segundo, da tradição viva da Igreja, do magistério da Igreja, bem como a herança espiritual dos padres da Igreja, dos santos, das santas, para então permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar no povo de Deus a fé. Ok? Vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta aí para continuar esse assunto. Muito bem, meus amigos e amigas, hoje nós estamos aí conversando sobre o catecismo da Igreja Católica. É muito importante que você entenda a importância desse catecismo, você tenha esse catecismo e você que trabalha na igreja, siga esse catecismo. Bom, antes de continuar aqui o nosso estudo sobre o catecismo, eu queria lembrar você o seguinte, a Canção Nova pede que você que é sócio contribuinte não deixe de refazer o seu cadastro na Canção Nova, caso você mude de endereço ou outras coisas desse tipo, né? Você pode sempre ligar para a Canção Nova, o telefone 12 31 86 2600, que também tem no WhatsApp. É fácil você entrar aí, mandar uma mensagem para a Canção Nova, atualizar seu endereço ou coisa desse tipo. Outra coisa que nós queremos lembrar, quem quiser rezar o rosário junto com o Padre Jonas deixou uma versão do rosário que você pode ver aí no CN Plus. Se você entrar aí, né, nessa plataforma da Canção Nova, CN Plus, você pode acessar e rezar o rosário junto com o Padre Jonas. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer isso, tá bom? Bem, vamos em frente então. Estamos falando aqui do catecismo, né? E eu só quero lembrar o seguinte, que a igreja se baseia em 3 colunas, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então o Papa diz que o catecismo, inclusive está escrito aqui atrás, né? Atrás aqui, ele fala assim, olha, um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico, eu já li aqui, né? O ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja, do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, da patrística, né? Depois ele fala aqui dos santos, das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo. Olha que beleza o catecismo. Ele pega a Bíblia, a tradição, o magistério, aquilo que os santos viveram. Meu Deus, é uma coisa extraordinária, né? Então, ele deixa bem claro isso. E fala o seguinte, né? Que o documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, que é sobre a palavra de Deus, né? Diz o seguinte, que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiado à Igreja. Então, o magistério da Igreja, ele interpreta a Bíblia, interpreta a tradição e o catecismo é exatamente essa interpretação. Não é? Isso é muito importante a gente entender. A Bíblia precisa ser interpretada, a tradição precisa ser interpretada. Então, o que o catecismo faz? Ele traz essa interpretação. Um dia, na Escola da Fé, há um tempo atrás, eu falava do catecismo e teve uma pessoa que depois mandou uma carta para mim, uma pessoa que não é católica.
e disse, olha, o senhor só fica falando aí de catecismo e tal, e por que o senhor não fala de Bíblia? Eu falei, meu amigo, você sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 3.000 vezes. 3.000 citações tem no catecismo da Bíblia. Ou seja, o catecismo ele é recheado de Bíblia. Então, uma coisa importante, ele interpreta a Bíblia, que nem sempre é fácil você interpretar a Bíblia, não é? São Pedro fala lá na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, quando ele fala das cartas de São Paulo, ele fala que tem coisas difíceis de entender nas cartas de São Paulo e que os espíritos ignorantes interpretam errado para a sua própria perdição. Olha o que São Pedro está dizendo. E como fazem com as demais escrituras. Ou seja, o espírito ignorante, que não entende de Bíblia, não entende de exegese bíblica, não entende aí interpreta como eu quero. É o livre exame da Bíblia. O que São Pedro diz? Ele pode estar encontrando a sua própria perdição. Porque se ele interpreta errado, ele pega um caminho errado. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. Confira aí. Então, o catecismo, ele te dá a interpretação correta da Bíblia para nós católicos, ok? De acordo com o magistério da Igreja. Então, esse mesmo documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, no número 10, diz assim, ó, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Escrita é a Bíblia, transmitida é a tradição. Foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus deu ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos, aos apóstolos, esse poder de interpretar sem erro. Onde é que está isso? Você vê lá na Bíblia, por exemplo, Lucas 10, 16, quando Jesus fala para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita, ó, aquele que me enviou. Bom, então isso é muito importante. Então, o mesmo documento, Dei Verbum, diz assim, resulta assim que não é através da Escritura apenas que a Igreja consegue sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Né? Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser recebidas, veneradas, com igual sentimento de piedade e de reverência. Ok. Bom, então, gente, nós sabemos que Jesus, ele não escreveu tudo. Né? Na Santa Ceia, ele falou para os apóstolos, lá no São João 16, versículo 12 e 13, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para entender agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele ensinar-vos-á no futuro toda a verdade. Aí está a garantia da Igreja. A Igreja recebeu uma promessa de Jesus na Santa Ceia, de que o Espírito Santo ia guiar a Igreja, ensinar-vos-á toda a verdade. Presta atenção nesse toda. Não é um pedacinho da verdade. Não, é tudo. É Bíblia, é tradição, é o credo, é a moral, é o sacramento, são os dogmas. O Espírito Santo foi ensinando para a Igreja. Quanta coisa que ele foi aprendendo com o Espírito Santo. É a tradição. Não? E depois o próprio São João fala lá no Evangelho dele, lá no capítulo 20, versículo 30 a 31, o que São João fala? Né? Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, na Bíblia. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele vocês tenham a salvação no seu nome. Né? São João chega a usar uma expressão até interessante, ele fala, se fosse escrever tudo o que Jesus disse e fez, né, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Quer dizer, Jesus disse muito mais coisa que não está escrito na Bíblia. Não está escrito nos Evangelhos, mas que a tradição foi compreendendo. Entenderam? Bom, isso é importante para entender, né, a importância do catecismo. Né?
Por exemplo, só para ter uma ideia da questão da tradição. Você não encontra o credo na Bíblia. Você não vai encontrar o credo na Bíblia. E, no entanto, o credo é a oração mais importante da igreja, que é obrigado a rezar em todas as missas dominicais. Por quê? Porque é uma síntese daquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus. Por isso que chama o símbolo dos apóstolos. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia que Nossa Senhora subiu ao céu de corpo e alma. Não está na Bíblia que Nossa Senhora foi concebida sem um pecado original. Tem, lógico, o embasamento bíblico. Ave cheia de graça, gratia plena. Então, o magistério da igreja, ele interpreta essa tradição. E aí, o que nós encontramos no catecismo hoje é exatamente essa síntese da Bíblia interpretada e da tradição interpretada pelo magistério para que a gente possa viver de acordo com o que a igreja quer. Entende? Então, falando ainda do catecismo, o Papa disse assim que é também necessário que o catecismo ajude a iluminar, com a luz da fé, as nossas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Aquilo que eu falei, o catecismo lá de 1565, do Papa São Pio V, ele não abordou 1000 coisas que existem hoje, né? Então, palavras do Papa João Paulo II, o Catecismo da Igreja Católica, que eu aprovei no dia 25 de junho de 1992, e cuja publicação hoje eu ordeno, em virtude da autoridade apostólica dele, ou seja, a autoridade de Papa. Ele fala, olha que bonito que ele fala, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. É uma exposição da fé e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas, pelo que ele já falou, pela Bíblia, pela tradição, pelo magistério da Igreja. Então ele diz assim, está tudo aqui na introdução, naquele documento que eu falei que se chama Fidei Depósito, o depósito da fé. Ele fala assim, vejo o catecismo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão da Igreja. Ou seja, para que todo mundo tenha a mesma doutrina, né? E haja comunhão. Ele fala como uma norma segura para o ensino da fé. Uma norma segura para o ensino da fé. Ou seja, quem quiser pregar, homilia, catequese, livro publicado, programas de internet, siga o que está aqui. Uma norma segura para o ensino da fé. Então, quem não quiser errar, está aqui. Gente, ensinar errado é pecado. Eu trabalhei 40 anos em universidade, fui diretor de campus universitário. Eu dizia para os professores, ensinar errado é crime. Temos que botar para fora da escola. E ensinar as coisas erradas da religião, o que é? É pecado. Né? Então, olha o que o Papa diz. Sirva o catecismo para a renovação a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus. Corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombra do reino. Então, o Papa coloca o catecismo nesse termo. E aí tem uma coisa agora muito importante que eu queria destacar. Ele diz assim, peço, portanto, aos pastores da Igreja, padres e bispos, e aos fiéis, nós, que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprirem a sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Gente, olha o que o Papa João Paulo II pediu. Usem assiduamente, assiduamente quer dizer sempre, o catecismo ao cumprir a missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Ou seja, todo mundo, o Papa pede, que quer anunciar a fé, tem que usar o catecismo. Eu não faço uma palestra, você já escutou palestras minhas aí na Canção Nova, nos eventos, eu não faço uma palestra, eu não escrevo um livro, eu não dou um conselho para alguém
sem antes eu consultar isso daqui. Por quê? Porque eu não quero errar e eu não quero enganar a mim, não quero enganar também ninguém. Ninguém pode ensinar para os outros o que quer, gente. Nós ensinamos em nome da igreja. E a igreja está aqui, no catecismo. Olha o que o Papa disse. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência, seguro e autêntico. Seguro quer dizer, não tem erro. Autêntico quer dizer, aprovado pela igreja, para o ensino da doutrina católica. Para o ensino da doutrina católica. Para o ensino da doutrina. Ou seja, se você quer ensinar a doutrina católica, você tem que ensinar o que está no catecismo. Isso, gente, acaba com os erros. Né? Às vezes chega um jovem para mim e diz assim, professor, eu fui confessar e o padre disse também que masturbação não é pecado. E o outro padre disse que é pecado. E agora, com quem que eu fico? Fico com o catecismo. O que o catecismo diz? Que é pecado. Então, sigo o catecismo. Ah, um padre disse que eu posso transar com a minha namorada, porque se eu amo a namorada não é pecado. O outro fala, não, pelo amor de Deus, isso é fornicação. Com quem que eu fico? Fico com o catecismo. Viver a vida sexual fora do casamento é fornicação, é pecado grave. Pronto, gente. Aí você mata a cobra e mostra o pau, como diz o caipira. Então, esse catecismo, ele chegou na hora melhor que podia ser. Aliás, o Espírito Santo sabe a hora que ele precisa colocar as coisas na igreja. Né? Nós estamos vivendo um tempo de confusão, gente, fora da igreja e dentro da igreja. Tempo que Bento XVI chamava de relativismo religioso. O que é relativismo religioso? Cada um faz a sua doutrina, cada um faz a sua moral, cada um faz a sua... Que é isso, gente? Para que Jesus veio ao mundo? Para brincar de morrer na cruz? Para brincar de pregar o Evangelho? Não! Porque ele deixou uma igreja, deixou um magistério. Está aí. Hoje nós temos uma coisa muito bem definida. Nós não podemos brincar com essas coisas. Né? E o Papa diz ainda assim que o catecismo é também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas da salvação. Ok? Ele fala, o catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo o homem que nos pergunte a razão da nossa esperança e queira conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Então, o Papa fala, quem quiser conhecer aquilo que a Igreja Católica crê, está aqui, no Catecismo da Igreja. Pronto, gente. Você quer ser um pregador, pé no chão, obediente à Igreja, obediente a Deus, siga o Catecismo. Ok? Vamos para mais um intervalo, a gente tem mais um bloco daqui a pouco. Meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui com a nossa conversa de hoje sobre o Catecismo da Igreja. Sabe, muita gente me pergunta assim, professor, como é que eu faço para usar o Catecismo? Eu não sei usar. Então, eu escrevi um pequeno folheto, né? Na verdade tem 40 páginas, mais ou menos, em que eu coloquei o seguinte, como usar o Catecismo da Igreja Católica. Olha, é um folhetim, como você usa o Catecismo da Igreja Católica. Então, aqui eu explico como é que usa o Catecismo da Igreja Católica. Inclusive, no final aqui, eu coloco uma espécie de um dicionário em que eu coloco, em ordem alfabética, uma série de assuntos para você encontrar no Catecismo quando você quiser tirar uma dúvida. O Catecismo, ele é numerado, os parágrafos dele são numerados de 1 a 2865. Cada parágrafo tem um número. Você vai notar, do lado aqui do Catecismo, né, tem um número aqui do lado dele, que é o número do parágrafo, e depois tem um número em itálico, que é mais fraquinho. O que é esse número em itálico? É uma outra passagem que mais ou menos fala a mesma coisa que tem nesse que está marcado em negrito. Ou seja, é uma passagem paralela, para você aprofundar ainda mais aquilo que você está lendo aqui. Então, cada parágrafo tem um número, 2865. Então, no final do Catecismo tem um índice temático. Ele põe
1000 assuntos que o catecismo trata e põe um número na frente, qual é o parágrafo que você vai encontrar aquilo. Então é fácil você usar o catecismo. Eu quero saber o que o catecismo fala sobre purgatório. Você vai aqui no catecismo, vai lá no índice temático que está lá no fundo, no final, você procura a palavra purgatório. Aí você vai achar na frente da palavra purgatório, quer ver? Eu vou até fazer aqui, ó, fazer ao vivo para você ver como é que é rápido. Está aqui, presidir, tal. Está aqui, purgatório. Aí está aqui, ó, 1030, 1032. Aí você vai lá no parágrafo 1030, 1032, e você vai achar o que o catecismo fala sobre purgatório. O que a igreja fala sobre purgatório. Ó, vou fazer aqui na sua frente para você ver como é que é rápido. Ó, 1030, olha aqui, vou fazer rapidinho só para te dar exemplo. Ó. Pega aqui, 1030. Está aqui. Ele fala assim, ó. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, já tem garantida a salvação, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Pronto, aí ele fala mais sobre o purgatório. Quais os concílios que aprovaram a existência do purgatório. Você entendeu? Então, é um dicionário fantástico. Para facilitar ainda mais, nesse folhetim que eu escrevi aqui, eu fiz aqui, né, uma simplificação mais, porque aqui o catecismo coloca todos os assuntos, as pessoas têm dificuldade para encontrar. Nesse folhetim aqui eu fiz um dicionáriozinho com mais ou menos 200 palavras, dessas que o povo mais pergunta, por exemplo, você quer saber sobre o que o catecismo fala sobre aborto, aí eu botei em ordem alfabética. O que o catecismo fala sobre o batismo de criança, o batismo de adulto, o que o catecismo fala sobre casamento misto, católico e protestante. Então, gente, só não conhece a verdade da igreja quem não quer. Está aí o catecismo e a gente tem, né, fiz esse folhetinho aqui para tentar ajudar ainda um pouco mais. Bom, continuando a falar do catecismo, o Papa aprovou o catecismo em 1992. Aí o Papa fez o seguinte, mandou para todos os bispos, aprovou, né? E eu acho interessante que quando ele aprovou o catecismo em 1992, ele veio aqui na América Latina, exatamente no dia 12 de outubro de 1992, por quê? Porque completou 500 anos da chegada de Colombo aqui na América, né? Foi quando começou a evangelização da América, porque Colombo trouxe com eles os missionários que evangelizaram a América, começou ali pelo México, né? Então, quando completou 500 anos, o Papa veio aqui, 12 de outubro de 1990, e reuniu com os bispos da América Latina ali em Santo Domingo. Por quê? Porque Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo. E aí o Papa tinha acabado de aprovar o catecismo em junho. O que ele falou para os bispos? Ele falou assim, este catecismo, eu tenho essa citação dele, esse catecismo é a melhor dádiva que a igreja, o Espírito Santo, pôde deixar para a igreja. Falou para os bispos aqui na América Latina, no ano que ele aprovou o catecismo, exatamente no dia 2 de outubro de 1992. Bom, depois que ele aprovou o catecismo, ele disse para os bispos o seguinte, apliquem o catecismo e, depois de 5 anos, me dê retorno, me dê um feedback do resultado. E os bispos mandaram para ele algumas sugestões. Aí, o Papa fez algumas pequenas modificações no conteúdo do catecismo, mudou muito pouca coisa. Aí saiu o que ficou sendo chamado de edição típica vaticana. Está escrito aqui, edição típica, ou seja, é uma revisão que foi feita em 1997, depois de 5 anos que o Papa mandou publicar, então, essa versão definitiva. E é o que nós temos hoje, praticamente. E aí o Papa apresentou um outro documento que ele chamou de Carta Apostólica Letamur Magnopere, ou seja, uma grande alegria. Isso em 1997. Tá? Bom, e aí ele fala o seguinte,
nessa segunda apresentação, de 5 anos depois, o Papa fala assim: convém salientar que o envio tão numeroso de emendas, tendo em vista o aperfeiçoamento do texto, manifesta o notável interesse que o catecismo suscitou em todo o mundo, mesmo em lugares não cristãos. Olha que interessante. Mesmo em lugares não cristãos. E confirma a finalidade do catecismo de se apresentar como uma exposição completa e integral da doutrina católica, de tal maneira que cada pessoa possa conhecer o que a Igreja professa e celebra, vive e reza no seu dia a dia. Está aí. Né? Então, aí saiu a edição final. Né? Aí ele coloca o seguinte, que então dispõe agora a Igreja dessa nova e autorizada exposição da única, veja bem, única e perene fé católica. Ou seja, não tem outra fé católica a não ser essa daqui, meus irmãos. Papa João Paulo II dizia, dispõe agora a Igreja desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica. Fé apostólica, a fé que vem dos apóstolos, que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial e uma norma segura para o ensino da fé. Vocês estão vendo quantas vezes o Papa repete isso? Ele fala assim, olha, a catequese, está tudo escrito aqui, nesses 2 documentos que eu citei, a Fidei Depósito e a Letamur Magnopere. Ele fala, a catequese encontrará nessa exposição genuína e sistemática da fé e da doutrina católica um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão, com renovado fervor, em todas e cada uma de suas partes, aos homens de todo o tempo. Gente, eu estou enfatizando tudo isso aqui, sabe por quê? Todo dia eu faço um programa de 1 hora pela internet, respondendo perguntas, ao vivo e a cores, como se diz, né? Pergunta chega, eu respondo, não dá nem tempo de eu pesquisar nada. Gente, eu escuto barbaridades. De gente dizendo para mim, professor, o catequista disse lá para as crianças que, né, isso aqui não é pecado, quando todo mundo sabe que é. Ou seja, pelo amor de Deus, o que a igreja mais precisa nos dias de hoje são catequistas. Mas, pelo amor de Deus, catequista que ensine o que a igreja manda ensinar. Porque senão, além de não ensinar, ainda ensina errado, o que vai levar a criança. Eu queria lembrar aqui, gente, uma frase de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é lá do ano 1200. São Tomás dizia assim, quem é pior? Aquele que falsifica a moeda do rei. Antigamente, cada rei tinha uma moeda, né? O mundo era cheio de reis, né? O rei tinha a sua moeda. Era a cara e a coroa do rei, né? Se alguém falsificasse a moeda do rei, a pena era o quê? Forca. Era a morte. E São Tomás fala assim, o que é pior? Aquele que falsifica a moeda do rei e vai para a morte, ou aquele que falsifica a fé e leva a pessoa para o inferno? Olha aí. São Tomás dizia que a heresia era pior do que a falsificação da moeda que leva a pessoa para a morte. Veja, é muito séria essa questão, gente. Né? Jesus fala, São Paulo fala para Timóteo, na primeira carta dele, né? Ele fala para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha aí. O que você precisa para ser salvo? Chegar ao conhecimento da verdade. A verdade está aqui, ó. A verdade está aqui. E depois ele fala um pouquinho na frente, 1 Timóteo 3,15. Timóteo, a igreja é o alicerce e a coluna da verdade. Ou seja, onde é que está a verdade que salva? Na igreja. Entende? Então, gente, é muito importante
seguir isso aí. Eu queria explicar que o nosso catecismo tem 4 partes. A primeira parte é um estudo do credo, que é o quê? Aquilo que a gente acredita, é o lex credendi. Depois da segunda parte, é aquilo que a gente celebra. De acordo com o que a gente crê, a gente celebra. Então, o lex celebrandi é os sacramentos. Depois está a terceira parte, que é aquilo como é que a gente vive. De acordo com o que você crê, você celebra, você vive. Então, é o lex vivendi, que é o quê? A moral católica. E depois, como você crê, como você celebra, como você vive, você reza. Né? Então, aqui você fala lex orandi, lex credendi, ou seja, você reza conforme você crê. Veja, é um sistema orgânico, né? Você crê, você celebra o que você crê, você vive o que você crê e você reza como você crê. O catecismo tem essas 4 partes. E já era assim no primeiro catecismo. Entende? O atual continua com as 4 partes. Toda catequese boa tem que ter essas 4 partes. Apenas atualizado. Então, temos aí, gente, que conhecer esse catecismo. Repito, são 2.865 parágrafos. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também aí, antes de nós terminarmos a nossa aula, é que aqui no final do catecismo, eu já falei do índice temático. Ele traz em ordem alfabética os assuntos e na frente ele põe o número do parágrafo que trata do assunto. Mas tem outra coisa muito interessante, que ele coloca todas as citações, as referências das citações que aparecem, né? Índice de citações. Esse índice de citações, gente, é uma coisa impressionante. Ele coloca aqui todas as citações do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Depois ele coloca todas as citações dos concílios da Igreja, dos documentos dos papas, citações de grandes santos da Igreja que aparecem no catecismo. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Leão Magno, são os santos e santas. Então, ele coloca aqui, são páginas e páginas e páginas. Eu contei aqui, só de citações da Bíblia, tem cerca de 3.000 citações da Bíblia. Ninguém pode dizer que o catecismo tem pouca citação. O catecismo, ele exala a Bíblia. Ele está recheado de Bíblia. Ou seja, quem conhece o catecismo conhece a Bíblia. Eu me lembro que, quando o catecismo foi aprovado, em 1992, um dia eu estava na casa do Padre Jonas, na Canção Nova, e tinha um bispo ali na casa do Padre Jonas que veio pregar, era um acampamento. O bispo se chamava D. João Evangelista Martins Terra. Um bispo gigante que já morreu. Ele foi bispo emérito muito tempo. Em Brasília morreu. Vocês terem ideia, D. João Evangelista Martins Terra, ele escreveu mais de 200 livros. Estava na casa do Padre Jonas, D. João Evangelista. E eu cheguei ali para conversar com o Padre Jonas, me lembro. E eles estavam conversando sobre o catecismo que o Papa tinha acabado de aprovar. Aí D. João falou para mim assim, professor, quem conhece esse catecismo aqui sabe muito teologia, aprende muita teologia. Eu falei, o quê? Uma autoridade dessa dizendo para mim que quem sabe o catecismo sabe muita teologia, eu vou mergulhar nesse catecismo. O que o Padre Jonas fez? Professor Felipe, o senhor vai dar o catecismo pela Rádio Canção Nova durante um ano. Lá fui eu dar o catecismo, depois do terço, durante um ano. Foram 360 gravações de meia hora. Depois o padre mandou repetir tudo pela televisão. Depois ele mandou fazer a mesma coisa na televisão. Aí veio a televisão, eu fiz a mesma coisa na televisão. Depois o padre pediu que eu desse o catecismo para os pré-discípulos e discípulos lá em Lavrinhas e Queluz. Já tem 30 anos que eu faço isso. Dando catecismo para os meninos da Canção Nova. Tem cheio de padres aí que foram meus alunos em catecismo. Vocês estão vendo a importância desse assunto? É isso que eu queria ter trazido aqui nessa nossa conversa de hoje. Um grande abraço, muito obrigado. Se algum diácono ou padre nos acompanhe, nos dê
a sua bênção para a gente encerrar o nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.